Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e hoje, vamos dar continuidade à nossa programação, fazendo uns debates importantes aqui que precisam ser feitos, o meu convidado de hoje é o João Vitor, ele que é do PCO, para a gente bater um papo aqui sobre juventude política, algo que o canal vem fazendo aqui desde o ano passado, chamando assim pessoas, de diferentes organizações, fazendo um espaço mais amplo e democrático possível, dando uma abertura para todas as organizações do campo da esquerda. E hoje é a vez do PCO falar um pouco aí dos seus posicionamentos. Então, tudo bem, João? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Obrigado, Guilherme, tudo bem? Bom, companheiros, sou o João Vitor, o João Vitor da Usacker, tanto faz. Sou militante do PCO desde 2013, mais ou menos. Sou integrante aí da coordenação nacional da Aliança Juventude Revolucionária, que é a juventude do PCO, e mais um militante também do PCO, do Partido da Causa Operária. Obrigado pelo convite, obrigado por abrir o espaço para a gente também, nessa conversa. E, bom, acho que é isso, para a gente começar. Maravilha, então, João. Então, vamos aí para a primeira pergunta, não é preciso falar aqui, que eu acho que é bastante de comum acordo entre a gente, que não... Oi, Opa! Guilherme, acho que deu uma travada. Então, repetindo de novo, não é preciso aqui falar muito, que nós estamos vivendo um governo de extrema direita e tudo mais, frente a esse governo de extrema direita que causou tantos danos aí para a vida dos trabalhadores, qual que é o papel da juventude para enfrentar esse governo? Olha, Guilherme, o papel da juventude ele é um papel de frente, de primeiro plano. A gente pode reparar, nós notamos que nessas manifestações aí que estouraram no ano passado, contra o governo Bolsonaro, e mesmo na pandemia, que o povo já não aguentava mais a situação e saiu às ruas mesmo com o perigo da pandemia, nós podemos notar que a principal parcela que estava nos atos era jovens, muitos jovens, principalmente, isso em geral, porque nós dizemos que a juventude é a parcela da sociedade que é mais ativa, é mais mobilizada, e em geral nós falamos que é mais revolucionária também. Nos atos, isso em qualquer situação, nos atos contra o governo Bolsonaro e também contra o golpe, porque o governo Bolsonaro é uma continuação do golpe, a juventude teve um papel de primeiríssimo plano nas manifestações, nas mobilizações, nas campanhas. E nesse momento agora nesse próximo ano que começa, nesse ano agora, que está começando, vai ser primordial. A nossa campanha da JR é voltada principalmente para a juventude, buscando mobilizar esse setor nessa campanha que agora, para começar nesse ano agora, que será a nossa principal campanha, que vai ser por Lula presidente em 2022. Certo, então aí vamos para a primeira pergunta mais polêmica, Porque, assim, o João, essa questão da própria candidatura do Lula, eu particularmente, eu vejo que tem questões mais prioritárias que precisam ser tratadas antes de outubro, Por que que uma campanha Lula para presidente e a gente não tratar antes de questões que são mais urgentes aí para a vida do trabalhador? Porque, bom, a campanha do Lula, ela é uma campanha, em primeiro lugar, contra o golpe de Estado. O principal nome a personalidade, a pessoa que se contrapõe ao governo Bolsonaro é o governo do Lula. Isso daí é mais do que claro. Em todo lugar, qualquer pessoa opõe o Bolsonaro, a primeira pessoa é o Lula. Uma pessoa que tem a única figura política no Brasil que tem capacidade
de derrotar o Bolsonaro nesse momento. Então, com essa avaliação... desculpa, estou fazendo também por uma outra questão. O governo Bolsonaro é o principal, nesse momento, é a principal medida do golpe, a continuação do golpe de Estado no país. Derrubar o governo Bolsonaro é a prioridade de toda a esquerda, certo? Então, como a oposição é clara, e a campanha do Lula, ela não só é uma coisa que a gente vem discutindo bastante, que a campanha do Lula é uma campanha que nós vamos fazer popular, que vai trazer as reivindicações tanto da juventude, quanto do setor popular do campo, do movimento operário. Essa campanha, ela engloba todos esses movimentos, né? Então, por isso que nós estamos colocando isso daí em primeiro plano, em primeiro lugar, para já começar uma mobilização, porque essa mobilização que é capaz, nós sempre dissemos que a única forma de derrotar o golpe, de derrubar o governo Bolsonaro, é através da mobilização popular. E nesse momento, a coisa mais popular que tem no Brasil e que é capaz de mobilizar amplas massas é a campanha do Lula, é a campanha por Lula presidente. Sim, mas aí que a gente cai num outro debate, né, João? Que a esquerda, né, fez esse debate, né, no ano passado, né, que é em relação se derruba o Bolsonaro agora, né, ou se derruba Bolsonaro nas eleições. Eu acredito que, né, que era para derrubar o Bolsonaro para ontem, né, que, né, com tanta atrocidade que esse cara já fez, já era para ele cair ontem. E você, o que você acredita? Existe possibilidade da gente derrubar o governo Bolsonaro por fora das eleições? Posso até opinar, mas seria um tanto quanto isso uma especulação, né? Eu acredito que seja capaz uma mobilização forte, algum acontecimento político que estourasse uma mobilização em todo o país, é capaz, sim, Seu áudio está né? desligado, João. Tá, tá Tô desligado? escutando. Tô escutando agora. Perdão. É o seguinte, que eu falei. Eu acho, eu posso até opinar, mas seria uma especulação, né? Mas, de qualquer forma, uma coisa não se opõe à outra. Nós vamos fazer a campanha por Lula 2022. Essa campanha, por si só, já é uma campanha contra o Bolsonaro, né? Pelo fora Bolsonaro. Mas eu acredito que possa acontecer, depende, né? A situação, ela tá radicalizada, ela pode ficar mais ainda, né? Mais ainda polarizada. Isso depende dos acontecimentos. Sim, e, né, e aí que a gente cai numa outra pergunta, né, que é a questão, né, a gente fala, eu também concordo, né, que o golpe ainda permanece e que a gente precisa derrotar o golpe, né, que hoje a expressão clara é o Bolsonaro. Só que a gente tem um pequeno problema aí, né, em torno da questão da candidatura do Lula, né, que é um provável vice Geraldo Alckmin, que apoiou o golpe, né, e que, né, foi favorável, inclusive, né, à prisão, né, do Lula, que foi uma prisão ilegal, inconstitucional, absurda, com todas as críticas que possamos ter à figura do ex-presidente. Então, a pergunta que eu faço para você, como que você vê esse cenário de uma possível aliança entre Lula e Alckmin? Olha, uma coisa que a gente tem deixado claro, que o partido, a nossa juventude tem deixado claro em todos os lugares, é de que a gente apoia o Lula independente da política dele. Nós vamos colocar o nosso programa, a nossa proposta de programa para esse governo, nossa proposta, não só do PCO, mas nós temos feito uma mobilização eu não sei se você viu nas manifestações, o Bloco Vermelho, que é uma junção também de outras forças com o PCO. A gente fez até uma plenária esse final de ano, no final do ano passado, fizemos um ato no dia 12, para colocar a nossa política, o nosso programa político, para esse ano, para a candidatura de Lula. Obviamente que uma aliança com o Alckmin, o PCO, o Bloco Vermelho, é totalmente contrária.
Alckmin aí, além de ter sido um golpista, faz parte do grupo político que está destruindo São Paulo há muitos e muitos anos. É um homem da direita, um homem da burguesia. Logicamente, nós vamos fazer também campanha contra essa aliança e outras que podem vir a acontecer também, ou tentativas de aliança, assim, por assim dizer. Sim. Agora, saindo um pouco aí desse aspecto aí político, né, a pergunta que eu faço agora é qual que, né, se vocês veem importância e se sim, qual que é a importância, né, de uma unidade entre trabalhadores e a juventude? Olha, como eu falei no começo, a juventude ela é o setor ativo, que é mais facilmente mobilizado na sociedade, né? Então, tem um exemplo que normalmente eu uso, que é muito interessante, na crise da ditadura. Quem começou as mobilizações, o setor social que começou as mobilizações foi a juventude. Foi a passeata dos estudantes aqui em São Paulo, os estudantes da USP, que saíram pedindo abaixo a ditadura, e logo em seguida começou uma mobilização de operários. A aliança, a gente defende, obviamente, a aliança da juventude com os trabalhadores, na defesa de um governo socialista, de um governo dos trabalhadores. A juventude ela é um setor mobilizado e importante, mas ela não é capaz de fazer essa mudança sozinha, a mudança que nós queremos. Então, é por essa via que nós defendemos, né? Uma aliança da juventude com a classe trabalhadora. Sim, e né, já que nós estamos falando aí de classe trabalhadora, a gente tocou aí no assunto aí do PT, né? Eu queria que você fizesse uma avaliação aí da questão da CUT, né? Porque se a gente fala de mobilizar a classe trabalhadora, né, para apoiar uma possível candidatura do Lula, e por lutar por suas demandas, a CUT estaria, no seu entendimento, disposta a fazer isso ou não? Porque, ao que me parece, não está, né? O Brasil está virado de cabeça para baixo e, né, o que a gente vê é as principais centrais sindicais sem fazer nada. A gente viu de maneira um pouco triste a atuação dos sindicatos durante a pandemia, né? Fecharam suas portas enquanto a maioria do povo continuou trabalhando normalmente, se contaminando aí nos transportes e muito pouca ação, né? A gente tem que diferenciar a direção do sindicato, da CUT, da central, com a base, né? Primeiro de tudo. A base, os trabalhadores querem Lula candidato, querem Lula presidente, isso daí é claro. Você pode ir numa porta de fábrica fazer uma panfletagem, na porta do metrô, você consegue identificar isso com muita facilidade. Outra coisa é a direção sindical, que nesse momento parece não tem atuado muito, mas eles também são muito pressionados, né? Porque se não apoiar o Lula, não tem quem apoiar. O Lula é a única pessoa, nesse momento, a única pessoa capaz de ganhar de um futuro, nessa eleição agora, do Bolsonaro. Então, é meio certo, né? Uma especulação, porque a coisa vai ficar cada vez mais acirrada no momento que as coisas forem se definindo. Porque até agora a gente também não sabe exatamente, né, quem serão os candidatos, uma coisa está um pouco incerta. A gente, Sim, obviamente, o pessoal defende que a CUT, a UNE, né? E defenderemos isso também nessas organizações. ô João, ainda nesse assunto, né, que eu acho que, né, talvez norteie um pouco aí do nosso papo, caso o Lula seja eleito, o PCO vai fazer parte do governo?
Deu uma travada, desculpa, Guilherme, deu uma travada. Eu não entendi direito a sua pergunta. Você pode Tá, repetir? posso sim. Caso o PCO, caso o Lula for eleito, o PCO faria parte do governo? Não, não. A gente não vai fazer nem em parte da chapa que vai concorrer às eleições do governo, muito menos. A nossa proposta é utilizar a candidatura do Lula, apoiar, defender ela, como uma forma de mobilização do povo. E se o Lula for eleito, fazer as nossas reivindicações. O programa que a gente fez campanha, o programa que a gente apresentou e assim por diante. Mas participação no governo e na chapa, nós não iremos participar. Assim, mas vocês não vão nem lançar candidatura própria? Tipo, A presidente, para assim, para deputado, senador? não, sim. Ó, no PCO funciona de forma democrática. Então, essas decisões, por exemplo, nós provavelmente vamos convocar uma conferência eleitoral para que a gente possa discutir dentro internamente, né, com os militantes do partido, quais serão as nossas, vamos dizer assim, a nossa ação na eleição. Pela discussão interna que nós estamos tendo, obviamente, nós já decidimos que vamos apoiar o Lula, então nós não vamos lançar candidato a presidente, mas candidatos a deputado, estadual, federal, enfim, provavelmente não, nós lançaremos candidatos, como nós fizemos na última eleição. Mas tira uma dúvida aí para mim. Vocês podem é, fazer isso, lançar uma chapa sem um candidato a presidente? Será Sim, que sim? sim. Entendi. E o João, né? Outra questão que a gente precisa falar é em relação ao combate às opressões, né? E eu queria que você falasse assim como que a juventude do PCO trata em relação a esse tema que pega muito dos jovens. A gente tem uma discussão regular, né, sobre isso dentro da juventude, em TJR, dentro do partido. Opressões é meio geral, né? A gente defende, por princípio, obviamente, a liberdade de escolha, enfim, a liberdade do que as pessoas têm o direito de fazer. É meio genérico, né, para falar. Você quer deixar um pouco mais específico? Não, para falar das opressões como em modo geral, né? Homofobia, racismo, machismo, né? Essas questões importantes que precisam ser discutidas. Ah, sim. Ah, assim, a gente tem uma discussão permanente e, obviamente, a gente tem todo um programa, tanto por exemplo, você falou do racismo. O partido tem um coletivo de negros que trata só sobre a questão do negro no Brasil, a questão do negro em geral, qual que é o nosso programa político para o negro, tanto para a juventude, tanto para as mulheres. Então, e nós colocamos também esse programa na questão eleitoral, por exemplo. Uma das reivindicações do PCO e desses coletivos que eu também mencionei é a legalização do aborto para as mulheres, né? Isso é um exemplo de várias outras reivindicações que nós temos. Questões, por exemplo, salariais, de salário igual, salário igual para trabalho igual, e assim por diante. Nossas reivindicações também para a juventude, nas universidades, nas escolas. Entende? E o João, né? Uma das polêmicas que, né, o PCO abriu, né, na questão da esquerda, né, que é a questão, né, da liberdade, digamos assim, liberdade do pensamento, de falar a posição do indivíduo, independente, né, do que o indivíduo, independente de qual for a posição do indivíduo, né. Isso abriu bastante polêmica, né, dentro da esquerda, né,
inclusive muita gente contrária, né, às posições do PCO. Eu queria que você falasse um pouco em relação a isso, né? Porque como que funciona? A gente combate as opressões e, ao mesmo tempo, a gente dá espaço para que os opressores falem? Não é assim, né? O- Defender a liberdade de expressão é combater a opressão, porque a pior forma de ser oprimido é justamente não poder dizer, não poder falar aquilo que você pensa e acredita. O nosso partido, a juventude, a nossa organização de juventude é totalmente contra qualquer tipo de censura desse tipo. Nós somos a favor da liberdade de expressão, porque isso daí, em primeiro lugar, é uma questão de princípios e é uma defesa justamente da nossa organização e da esquerda, porque se você, quem está com o poder na mão, que tem o poder de decisão, é a burguesia. A gente defender qualquer tipo de punição por uma pessoa simplesmente falar é dar na mão do Estado o poder de reprimir qualquer cidadão por simplesmente falar. A gente discutiu, você levantou o negócio das opressões, a gente estava discutindo o negócio da de tornar crime a homofobia, igualar o racismo, né? E que a gente não foi a favor, porque você dá na mão, você aumenta o poder do Estado sobre o cidadão, que não tem como se defender de uma organização que é feita para repressão, certo? Isso daí causa polêmica porque a esquerda abandonou qualquer tipo de defesa dos direitos democráticos, em primeiro lugar, da liberdade de expressão. Porque se você só pode falar aquilo que o outro concorda, isso daí não é liberdade, né? E, mas assim, quando você fala isso, tem uma dúvida, né? Porque a gente Uhum. precisa pegar as opressões na raiz do problema, né? Se a gente for pegar na raiz do problema, está ligado aos problemas, né, hoje do capitalismo, né, da divisão de uma sociedade dividida em classe, né? A burguesia, né, ela teria interesse em, né, em combater as opressões, fazer lei, né, como a criminalização da homofobia, ou isso não poderia ser por um processo de luta? Porque, ao meu entender, né, a classe dominante não tem interesse em combater as opressões. O que você acha sobre isso? Não tem interesse nenhum, obviamente. A burguesia não está aí para defender o direito da mulher. Mas uma coisa é isso, outra coisa é utilizar de um instrumento de repressão que está aí para reprimir os inimigos. Porque no final, quem sofre na pele esse tipo de repressão é a parcela pobre da população, seja gay, seja negro, seja mulher. É, a luta não pode ser também pela repressão, né? Você não luta pela repressão simplesmente de um outro setor, porque finalmente, que eu te falei, né? Tem uma coisa interessante. A gente estava discutindo que o primeiro setor, com tornar crime a homofobia, o primeiro setor que ia sofrer com isso seria a própria comunidade LGBT. Dito e feito, uma das primeiras ocorrências aí foi uma travesti que eu acho que agrediu o homossexual e foi classificada num negócio nesse tipo de lei. Não, a burguesia não está aí para defender ninguém, não sei seus próprios interesses. E se utiliza do poder que está investido aí na repressão, essas possibilidades como essa, para reprimir, em Sim. resumo. E outra questão que a gente precisa falar, então, né? Vocês se colocaram, né, contrários a essa questão, né, de reprimir os opressores através do Estado, mas qual que é a alternativa que a gente precisa dar? Porque, ao mesmo tempo, a gente se coloca contra
contra essas medidas do Estado, mas a gente precisa oferecer uma alternativa para combate à opressão, né? E a pergunta que eu faço é, então, o que vocês propõem para combater as opressões? Porque deixar o cara falar por falar, acho que essa é uma medida meio complicada, né? A gente precisa propor algo como alternativa. Ó, falar por falar, você também pode falar. Se um cara foi homofóbico comigo, eu posso muito bem ser agressivo contra ele também. Se é só falar, se é só um jogo de palavras. Na prática, se você está fisicamente ameaçado, o que a gente propõe são comitês de autodefesa. Porque finalmente também a polícia não vai proteger ninguém que seja LGBT, mulher ainda, mesmo assim, e negro nem se fala, né? O que nós propomos, o nosso programa é justamente isso. Comitês de autodefesa, liberdade de expressão para você também poder se defender. E para a população em geral, o que a gente diz que é necessário uma educação também, né? Você explica pelo seu lado por que não é certo você ter a discriminação por uma pessoa ser homossexual, por ser LGBT, enfim. Seria por aí, mais ou menos. Tá no mudo, Guilherme. Perfeito, João. Outra questão que ainda nesse tema, né, que eu acho que é a questão do identitarismo, né? Vocês falam muito sobre essa questão de uma maneira crítica, né? Eu também, né, de um lado, sou crítico a essa vertente do pensamento, mas eu reconheço que muitas, né, dos jovens que sofrem, né, a questão da opressão, se ela acaba se apegando, né, a essa vertente do pensamento. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, né? Qual é a crítica ao identitarismo, né? E como, né, propor uma alternativa que seja de fato, digamos assim, revolucionária a essa questão? Ó, como você disse, nós somos totalmente contrários à política identitária, ao identitarismo. Isso daí é muito utilizado primeiro para um setor extremamente pequeno, minoritário aí, se utilizar desses movimentos para, vamos dizer assim, ascender socialmente. Você pode ver que uma pessoa extremamente conhecida aí desses identitários é essa de Jamila Ribeiro, que fala muito desse lugar de fala, de racismo estrutural, esse monte de coisa, e que no final das contas está a serviço da burguesia. Você pode ver. Recentemente eu entrei no Instagram dessa moça e vi lá que ela estava fazendo propaganda de uma bolsa da Prada, que custa por volta de 16 mil reais, né? Fiquei até curioso, fui pesquisar para ver quanto custava. Uma pessoa que vem falar de racismo, fazer propaganda para Prada, fala bem, uma coisa meio estranha, né, se utilizar. Mas isso daí é generalizado. É no movimento negro, no movimento de mulheres, no movimento LGBT. E é uma política reacionária que defende a censura. Você não pode falar disso, não pode falar daquilo, não pode falar daquele outro, não pode fazer assim, não pode fazer A nem B. E é uma política que vem das universidades norte-americanas. Você pode ver que isso daí nos Estados Unidos está cheio. Propuseram defender o governo, a candidatura do Biden, por exemplo. Propuseram defender porque a vice era uma mulher, pela primeira vez estava, se não me engano, era a primeira vez que estava elegendo uma mulher no governo, de que ela era negra. Enfim, é negra, mas vai colocar em prática a política imperialista dos Estados Unidos, do governo dos Estados Unidos, né? Sim. Pode Não, falar, pode falar. Não, pode falar. Não, eu ia concluir mais ou menos por aí. É uma política utilizada por um setor minoritário tanto para crescer socialmente, ascender socialmente, e é uma política que está se infiltrando na esquerda brasileira, na restante do mundo, para minar aí as organizações,
por dentro, minar a esquerda. Por que que eu falo isso? Você pode ver, isso daí cresceu tanto a ponto de não colocar que a principal questão do negro é o fim da polícia, a luta contra o racismo, não. Se tornou um negócio assim para você mudar a reivindicação. Então, o rapaz que foi assassinado pelo segurança dentro do Carrefour lá, o rapaz negro. Ao invés de a gente falar que tem que acabar com a polícia, acabar com esse tipo de segurança aí, que é mais um aparato repressivo, não, foi uns 4, 5 caras lá, exigiram que o Carrefour montasse um comitê antirracismo, e quem que ganhou com isso, além deles mesmos? Ninguém. Logo depois aconteceu outros casos similares e vai continuar acontecendo, porque isso daí, não, nesse sentido, não muda nada, né? Não beneficia negro nenhum, a não ser eles mesmos. Ô, João, quando você fala aí de política reacionária, né? Você fala em qual sentido para a gente ficar bem, deixar bem claro, né? Porque né, a gente pode até ser contra, né? Se colocar contra o identitarismo, mas eu acho um pouco forçação de barra falar que o identitarismo é algo reacionário, né? Ó, justamente por isso que eu te falei, a política identitária, ela censura, ela reprime, propõe, né? Obviamente. E não serve para interesse coletivo nenhum. Nesse sentido, ela não serve de nenhum ponto uma política revolucionária. Uma política que só serve aos interesses conservadores e reacionários. Entendi. Agora, indo para a próxima questão, né? Hoje, como que você vê esse aumento aí da desigualdade entre jovens ricos e jovens pobres e, na sua opinião, por que que isso acontece? Olha, a coisa ela vai seguindo a situação geral, né? Você vê que a cada momento os ricos ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres, né? Na pandemia, isso daí virou até obsceno. Teve gente que ficou mais rico durante a pandemia, enquanto a maioria da população estava. Tem gente hoje passando fome, né? A situação com o jovem ela é um pouco piorada, porque a juventude ela não tem amparo, né? Não tem um apoio em geral. Então, o desemprego, por exemplo, ele pega maior entre as camadas mais jovens, porque também o jovem ainda não, aquele que ainda não entrou no mercado de trabalho, não tem nenhuma perspectiva futura, não tem educação, porque a educação é cada vez pior, as universidades estão cada vez com menos vagas, fechando, as que existem já estão diminuindo as vagas. Tem universidade que está perigando fechar, por exemplo, a UFRJ ou a UERJ, agora eu não tenho certeza qual das duas. Então a situação só piora no quadro geral, e para a juventude isso daí acaba dando um ar mais ainda dramático, né? Porque piora, né? A situação vai piorando cada vez mais e vai pegando o setor mais, vamos dizer assim, mais suscetível, né? E essa questão das universidades, o que que a juventude do PCO propõe? Em geral, ou para a Isso. situação atual? Em geral, e a situação atual? Vamos falar um pouco da crise das universidades. Ó, nós propomos como forma de gestão da universidade o governo tripartite, a divisão, né, das decisões da universidade, relativas à universidade entre os estudantes, os professores e os funcionários, com a maioria para os estudantes, porque finalmente eles são a maior parcela da universidade, os mais interessados e os que mais, maior número, né?
fim do vestibular, livre ingresso para a universidade, estatização de todo o ensino tem que ser todo público e estatal. Bom, fim do vestibular, como eu falei. Essas são nossas reivindicações principais, né? Para a situação atual, a nossa proposta é a mobilização pela defesa do ensino público. Se falta dinheiro para a educação, tira dos banqueiros. Metade do orçamento nacional vai para os bancos. O orçamento da educação já era pequeno, vai ficando cada vez menorzinho, cada vez menor. Tanto que você vê que as universidades, uma atrás da outra, vai dizendo que não tem orçamento para acabar o ano, não tem orçamento para voltar às aulas presenciais, não tem orçamento, não tem orçamento. E o governo golpista, o governo do Bolsonaro, vai diminuindo cada vez mais o investimento na educação, nas universidades, vai diminuindo as vagas. Tanto os governos federais quanto os estaduais aqui, por exemplo. Eu sou estudante da USP, né? E você vê que a cada ano que passa, o número de vagas diminui. Vai diminuindo, diminui os professores, o que também vai sucateando o ensino. A via de superação, a saída positiva, vamos dizer assim, é uma mobilização geral dos estudantes contra a destruição do ensino, né? Em defesa do ensino público, gratuito e de qualidade. Tem que tirar dos bancos e colocar no que importa para a população. Nesse caso, nas universidades. E agora vamos falar um pouco aí de atuação da Uni, né? O PCO, né, ele né, faz parte da Uni, e como que você faz o balanço na direção majoritária da entidade, né? É positiva, é negativa, qual que é o balanço? Sim, a gente faz parte a gente participa, né, da Uni, dos congressos da Uni. Olha, o balanço ele é negativo, porque, bom, a Uni, ela, na época contra o golpe, bom, desde que o PCdoB dominou a entidade, o negócio ele é cada vez pior, né? Agora eles inventaram até um congresso virtual aí e elegeram uma, uma presidenta que é extremamente direitista, que propõe aliança com Ciro Gomes, com os setores da direita nacional. Foi até tirar foto com o FHC, se eu não me engano, enfim. Congresso virtual de entidade é complicado, hein? Exatamente. Imagina uma votação virtual. Eu nem sei quem que foi quem ficou fiscalizando a votação, né? Não dá. Tanto que nós não reconhecemos essa direção da ONU, né? Se a situação era drástica e não era possível um congresso virtual, o correto era estender um tanto a direção que estava no momento e fazer um outro congresso no momento posterior, um congresso de verdade, que se mobilizasse os estudantes, que se fizesse a eleição dos delegados. Nessa agora, por exemplo, para você ter uma ideia de como o negócio foi tão avacalhado, eu nem sei como é que foi a eleição dos delegados, porque não estava tendo aula presencial, não estava tendo... O EAD é uma farsa que não existe praticamente. E, enfim, elegeram essa moça aí, Bruna Brelas, né? Uma menina super direitista. E E a ela, política... Desculpa, pode falar. e ela é do PCdoB? Ela é do PCdoB. Uhum. Em geral, os presidentes, eles são todos ligados ao PCdoB, né? O JS, que é a juventude do PCdoB, ela é a majoritária dentro da... Eles formam a chapa majoritária, que tem outras forças, tem o PT, se eu não me engano, tem o PDT, não tenho certeza, eu acho que sim. E também, não tenho certeza sobre o PSB, mas eu acho que também compõe a chapa. Normalmente, antigamente, eles estavam juntos numa chapa, mas aí, nessa última eleição, eu não tenho certeza. E formam a direção majoritária da entidade e eles controlam, eles impõem a política deles para a Uni. Então, na época dos atos contra o golpe, não, mentira, nesses atos agora contra o Bolsonaro, que veio toda aquela discussão sobre o verde e amarelo, sobre usar ou não usar o verde e amarelo, e o PCdoB era o único setor que defendia a utilização do verde e amarelo, mais ou menos se identificando com o bolsonarismo.
E, para não só falar em nome próprio, eles colocaram a entidade de uma maneira vergonhosa, na minha opinião, para defender essa política também. Defendeu, por exemplo, o uso do verde e amarelo nas manifestações de esquerda, as manifestações contra o Bolsonaro. E aí você ia num ato, por exemplo, você encontrava lá o dirigente da Uni de verde e amarela, a bandeira da Uni de verde e amarela, a bandeira da Uni junto com a bandeira do Brasil, umas coisas vergonhosas. E, ô João, indo um pouco mudando de assunto, né? Eu queria que você falasse aí pro ouvinte qual que é a importância aí de estudar a formação, né, para a juventude e o que o PCO, né, tem feito nesse sentido. Olha, a formação política, a educação política, ela é essencial para a atuação consciente na sociedade, né? Quando eu falo consciente, quero dizer ciente de qual que é o seu interesse, do que da correlação de forças entre a burguesia e o proletariado na situação atual, qual que é a política correta, qual que é a política que deve ser repudiada, assim por diante. E o PCO, modestamente eu falo, é o partido que mais investe na educação política, na formação política. A JR, por exemplo, agora na pandemia deu uma quebrada, né? Mas desde 97, por exemplo, nós fazemos um acampamento de férias, que é um curso, né? Que era junto com a Universidade de Férias do PCO, que é temas sobre política, sobre história, história do movimento operário, história geral, acontecimentos históricos. E agora a gente vai retomar nesse ano, né? Se tudo der certo, a gente volta esse ano com mais um curso. E normalmente nós fazemos também diversos cursos, tanto PCO quanto a JR, de formação política. Inclusive, se você me permite, eu vou fazer até uma propaganda. Claro. Agora, no começo de fevereiro, nós iremos lançar o partido, né? Tanto o partido quanto a Universidade Marxista, que é a nossa plataforma de cursos online, é um curso sobre a história do Brasil, inclusive, é bem interessante. Quem quiser acessar, é só acessar universidademarxista.pco.org.br, vai ver todos os cursos que nós temos lá. Agora, essa semana está encerrando o curso sobre o stalinismo. Nós fizemos duas edições, né? De 1917 até, se eu não me engano, a Segunda Guerra Mundial, e depois até o fim da União Soviética. Vocês chegaram a fazer uma live, né, com o Mário Maestre? Também. Hum, E aí agora, a gente vai lançar esse curso, Brasil 500 anos de História, uma análise marxista, para falar desde a época do descobrimento. A primeira etapa agora são os 3 primeiros séculos. E vai durar o ano todo o curso, né? Vai ser 4 módulos. E, bom, quem quiser acessar, é só acessar aqui através desse site que eu falei. Tem todas as informações disponíveis. Só acessar. E fora dessas, né, formações que o PCO dá, vocês são, né, incentivados a ler, a ter contato com a teoria marxista ou até mesmo com outras vertentes do pensamento para poder entender, né, o que a gente está combatendo? Olha, normalmente nós fazemos, assim, a gente tanto é estimulado quanto estimula, né, nós fazemos reuniões semanais, né, da JR. Inclusive, quem quiser participar, se você puder deixar o contato também aqui no vídeo e tal, é só entrar em contato conosco. Tem nossas redes e tal. Nós fazemos reuniões semanais para discussão de teoria, de temas gerais, da situação política. É, Nós fazemos reuniões normalmente aos sábados ou às sextas também. Aí a gente anuncia. Para discussão geral, e também a reunião é aberta, quem quiser participar, não precisa ser necessariamente do PCO nem da JR, apesar da maioria que participa ser, né?
mas é aberto para discussão em geral. Certo. E ô, João, uma coisa importante que a gente precisa colocar aqui, né? Qual que é a importância, né, da juventude aprender, né, com os setores mais velhos da militância, né, que tem uma bagagem maior, né, que os jovens têm, né? Como que vocês lidam isso no PCO? Olha, é interessante, né? Porque os mais velhos, eles têm a experiência, os mais novos têm a disposição. Então, no PCO você aprende muito e como tem uma ampla abertura para a gente atuar, a gente pode fazer de muitas coisas. A experiência, ela é passada por esse meio, né? Você aprende com os mais velhos e vai repassando, né? Para que aquele conhecimento que você adquiriu, ele seja transmitido ao maior número de pessoas. Entendi. E outra coisa também, né, questão das redes sociais, né? Eu vejo muito, né, os jovens, né, pessoal bem mais novo do que eu, né, utilizando algumas redes como o TikTok né, e tendo uma relação diferente, né, do que, por exemplo, que a gente tem, que a gente está fazendo um debate aqui de quase de mais ou menos uma hora, né? Hum. É, com uma relação diferente, que os jovens gostam de coisa mais curta, né? Como que você vê isso? Você vê isso com bons olhos, com maus olhos, e como que o PCO trabalha para adequar essa nova realidade? Olha, a gente são vários nichos, né? São vários setores, né? Você pode dizer que isso influencia, são camadas, né, sociais. Tem você falou, por exemplo, do TikTok. O TikTok é uma rede social que a gente está começando a ver como funciona, a se integrar e tal. Tem um pessoal mais jovem do que eu, né? Que também sou jovem no partido, que também está nesses meios. Recentemente eu conheci, né? O pessoal estava me mostrando um sistema de chamadas também que é o Discord, né? Que é o pessoal do Procultura. Não sei se você já viu, eles têm um canal no YouTube também. Também tem um podcast na Causa Operária TV, para quem também quiser acessar. É um setor mais jovem, né? Bem mais jovem, né? Que está começando a falar de política, de coisas agora. E é uma área que a gente também está começando, né? Está atuando mais agora. Mas é interessante. É um setor aí, um campo para ser desbravado, conhecendo. Maravilha. E uma coisa que eu fico meio preocupado, né, é que muitas das vezes, né, eu acho meio né, eu posso ter um aspecto meio de tiozão velho, né, que é meio que tipo, né, de ser muito apegado aos velhos meios, de uma leitura de um livro, né, ou de um negócio ou até mesmo de um vídeo com mais conteúdo, mais demorado, né? Você acha por exemplo, que eu tô velho mesmo ou que eu tô certo? Ah, não, eu acho que são vários interesses, né? Tem o pessoal mais jovem que prefere esse tipo de coisa que você falou, as redes antigas, um vídeo com mais conteúdo. E tem o pessoal que vai se interessar com videozinhos curtos, que você vai ver um story no Instagram, né? Que o pessoal vê bastante. E daí vai avançar para coisas com mais conteúdo. São públicos diferentes que se interagem de maneira diferente. Acho que não. Pode ter um pouquinho disso também, né? Porque finalmente você se acostuma, né, com as coisas, mas eu acho que são coisas sem grandes problemas, né? São públicos diferentes, situações diferentes. E o João, né, questão agora que muitos jovens debatem, né, e eu queria saber qual que é a discussão que o pessoal tem em relação a esse tema, né, da questão da saúde mental, né, como que vocês lidam com essa questão, né, principalmente numa pandemia, onde que esse tema, né,
é bastante recorrente, e, né, e o que, que o PCO propõe, a juventude do PCO propõe? Olha, esse tipo de saúde é uma saúde como as outras, né? A pessoa tem que ter onde se amparar no sistema de saúde, tem que ter campanhas, sei lá, de conscientização, coisas do tipo que a gente possa ter acesso pelo sistema público. E também ter meios da pessoa ter lazer, da pessoa ter acesso à saúde, ter acesso à cultura, a tudo, para que você possa combater por vários ângulos esses problemas, né? Sim, mas aí a gente tem um problema, né, o João, que é a questão da pandemia, né, que restringe um pouco, né, para que as pessoas tenham, por exemplo, tenham oportunidade de sair. Agora, né, antes, né, do avanço de novo, dessa nova onda, né, deu o negócio ficou um pouco mais flexível, né, principalmente com o avanço da vacinação, mas, parece que as coisas voltaram a piorar um pouco, ainda que o número de mortes não seja, né, similar com o número de infectados. A pergunta que eu faço para você é o seguinte, João: nesse momento de pandemia, o que fazer para lidar com essa questão? Porque você não pode sair, você não pode ir para um evento cultural. É, agora com a pandemia a coisa ficou um pouco mais delicada, né? Porque uma série de coisas que você poderia fazer, elas estão prejudicadas. Apesar de que agora a coisa deu uma avançada com a vacinação, né? Mas mesmo com o número de casos, a coisa continua. Assim, como eu te falei, a pessoa tem que ter acesso ao sistema de saúde, tem que ter acesso aos meios de tratamento públicos, isso daí nós defendemos, e por esse meio ir buscando soluções também, né? Porque é um assunto tanto quanto delicado, né? Também. E, na sua opinião, já que a gente está falando de saúde mental, né, por que que nessa questão, no seu entendimento, as pessoas têm bastante problema com esse lado da saúde? Tem muito, eu acho que tem muito. Normalmente não uso essa palavra, mas é mais ou menos como um tabu, né? Não tem muita discussão, não tem muita conscientização, campanhas assim, né? Que tratem do assunto. E também tem muita ignorância, né? Muitos dos avanços que existem hoje são mais recentes, né? Tem muita coisa que a maioria das pessoas não sabe, né? Do que se trata, como que a coisa acontece e assim por diante. Como também sobre várias outras coisas, né? Ô, João, né, aí eu queria abrir uma, não sei Acho que eu se dei uma isso é travada. uma, não sei se isso é uma polêmica, né? Já que a gente está falando, né, da questão da saúde mental, e a gente está falando de evento cultural, de poder ir a um espaço, a pergunta que eu faço para você, eu particularmente, né, tem setores, né, inclusive da esquerda que discordam, né, da minha posição, eu particularmente acho que está demorando demais, né, a aprovar o passaporte sanitário para todos os lugares, né, inclusive, né, em restaurante, em algum evento, né, fechado, né, a gente tem a questão aí dos estádios, porque, né, para poder, né, pelo menos a pessoa ter um pouco, respirar um pouco de ar, né, nesse momento tão complicado. Você acha que está demorando mesmo? Você é a favor? Você é contra em relação a esse debate? Olha, nós do PCL somos contra o passaporte da vacina, né? Porque isso daí você está obrigando a pessoa a que não se vacinou a se vacinar, né? E cerceando também logicamente a gente é a favor de que tenha vacina e se a pessoa quiser possa se vacinar. A gente não é a favor de obrigar as pessoas a se vacinarem. Isso daí você está violando o direito da pessoa sobre o próprio corpo dela.
Não, sim, mas assim, né? Tipo, mas a pessoa, você fala aí tanto de liberdade, mas a pessoa que não se vacinou não pode cercear a minha liberdade de frequentar o espaço sem ser contaminado, né? Mas também tem tanta gente nesse momento, tem tanta gente que está vacinada e pegou, finalmente a vacinação também não significa que você vai estar livre de todo de pegar. Mas também o negócio não se trata disso também. Isso daí é uma forma de obrigar as pessoas a se vacinarem. É mais um meio de repressão da população. Por quê? É, você está cerceando o que a pessoa pode ou não fazer. Se a pessoa não tomar vacina, não pode entrar no transporte público, não pode, sei lá, entrar numa padaria, não pode entrar no trabalho. Mas vai lá e Na se prática, vacina, mas vai lá e se vacina, a vacina é de graça. tudo bem, mas e se a pessoa não quer? Não vai, problema dela. Justamente, é justamente isso. Mas aí Mas, você ela de fazer determinada coisa, você não está simplesmente dando a opção para ela, você está obrigando ela. Porque, por exemplo, eu preciso pegar o metrô para sair de casa, né? Não tem como não. mas você Mas se você, vacinou? tudo bem, eu me vacinei, mas não é esse o problema. Uhum. Você Mas, está mas, obrigando a tomar a vacina. não, mas só que é o seguinte, né? Qual que é o debate, já que a gente tocou nesse assunto, né? Qual que é o debate sanitário que o PCO tem, né? Porque tem um negócio, ô João, é que a gente precisa, né, ter um negócio chamado cobertura vacinal. Ou se a gente não chega numa certa porcentagem, alguns especialistas falam de 90% de cobertura vacinal, a gente vai ainda vivendo uma pandemia. A gente vai ainda vivendo uma pandemia, vai criar novas variantes, e com isso, com novas variantes, a gente vai ter mais problemas como a gente está vivendo agora. Né? Você acha que não é uma questão sanitária, tipo, você, né? Não sei se a obrigação é uma obrigação, pode ser uma palavra forte, né? Mas você acha uma questão sanitária das pessoas quererem vacinar? Porque, né? Porque tem não é uma você tá vacinando, você não tá fazendo um aborto ou fumando ou usando como uma droga que é um negócio que é individual, você tá uma ação coletiva a vacinação em última instância. Olha, o PCO é a favor de que tenha vacina e Assim, de que haja vacinação. Nós não somos a favor de você obrigar a pessoa a fazer aquilo que ela não quer, nesse sentido, se vacinar se ela não quiser. Como que a gente vai convencer o cidadão de se vacinar, de que a vacina é importante? Por meio de uma campanha que conscientize, que explique as coisas. Não dá para você simplesmente decretar que para entrar no transporte público tem que estar vacinado, a vacina é essa e paciência, entendeu? Se você uhum, quiser andar na rua, você tem que tomar a vacina. Sendo que a pessoa não sabe o que que é a vacina, o que que ela faz no corpo, o que que pode desenvolver dali, o que que ela vai estar protegida, o que que ela não vai estar protegida. A maioria da população não sabe nem do que se trata a Coronavac, a Pfizer, a Janssen, um monte de vacina que tem agora. Um monte também naquelas, né? As quatro ou cinco que tem por aí, que estão distribuindo. Você vai por exemplo, você ia num posto de vacinação e perguntava qual que era a vacina que estava dando, porque as pessoas não estavam confiando na Coronavac. Tinha gente que tomava duas, três doses e tinha gente que morria mesmo assim. Não tem informação. Não tem. Se eu não me engano, é a Pfizer que não queria publicar pesquisas relacionadas à vacina a longo prazo. tem que tomar Do, cuidado porque, né, que tem muita informação aí chegada por fake news, né? justamente. Inclusive
Né, desculpa interromper, normalmente eu não faço isso, dou espaço para falar, mas acho que o importante é que a gente, né, colocar assim, informação, tem muita gente que está produzindo conteúdo, né? Eu mesmo, né, eu tenho o costume de trazer especialistas, né, uma especialista em relação à vacina para poder fazer esse debate, que outras pessoas também fazem também. Uhum. Talvez, né, precisa fazer mais, né? Precisa, mas assim, informação, né, de como que é feito, né, a vacina, de quais efeitos que a vacina traz, né, de qual, de como que é produzida, né, a vacina, isso é bastante feito, né, e essa discussão existe, né? Talvez, né, por fato dela não ser socializada direito, né, aí a gente pode, né, até pensar como que a gente socializa essa discussão, né? Talvez a quebra das patentes, né, a expropriação das grandes indústrias farmacêuticas ajude um pouco, né? Mas essa discussão existe, a gente tem que tomar cuidado, né? Não somente para você, como para qualquer ouvinte que estiver nos escutando e também, né, é, ou também qualquer outro entrevistador, né, que não tomar cuidado com algumas pegadinhas que é colocada para a gente, né? Então, fica aí a dica. Né? Enfim, se você quiser colocar, né, falar um pouco, né, do que eu coloquei, sinta-se à vontade. Ah, não. Então, justamente isso. Você diz que existe muito sobre tudo. Assunto é que não falta. O que é real, o que é falso, aí você tem que ver no detalhe do que se trata. Mas por essa falta de discussão, pela falta de informação, por essa informação desencontrada, notícias falsas, por assim dizer, tem de tudo. Justamente por isso que você não tem como obrigar a pessoa a fazer uma coisa que ela não tem confiança. Se a pessoa não tem confiança em tomar uma vacina, como é que você vai obrigar ela? E instituir esse passaporte vacinal é a obrigação da vacinação por outros meios. Você está obrigando obrigando a pessoa a fazer aquilo que você quer por um outro meio. Mas, assim, de novo, e a minha liberdade, né, Desculpa. de não querer ser contaminado? Mas eu Porque digo, mesmo, porque mesmo, né, o vacinado pegando o vírus, a porcentagem de eu pegar, né, e não ter um efeito grave é maior, e a porcentagem de não pegar também é grande também. mas, bom, primeiro tem isso, que vacinado não quer dizer sinônimo de imune. E também você tem o seu direito de se vacinar, a pessoa também tem o direito de não vacinar. Você está por uma direito também tem que ser uma coisa concreta. O direito de não querer ser contaminado não tem como levar isso a obrigação de uma pessoa a fazer uma coisa que também ela não quer, que é a vacina. Porque isso daí é uma coisa concreta. Você está injetando alguma coisa no corpo da pessoa, né? Sim. Então, acho que é isso aí. Então, né, ô, João, estamos aqui encerrando mais uma entrevista aí do Mesa de Debates. Quero aí, primeiramente, agradecer por você ter aceitado o convite e passo a bola para fazer as considerações finais. Muito obrigado, Guilherme, por abrir esse espaço para a gente. A gente é sempre disposto a discutir, a debater, a expor nossas ideias. Obrigado pelo espaço, foi uma boa conversa. Obrigado para todo mundo que acompanhou, que vai nos assistir. Acho que é isso. Uma boa noite para todo mundo. Então, muito obrigado ao João, muito obrigado a você que está nos assistindo. Vamos lá, se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Curtam, comentam, se concorda com o João, se discorda, né, das colocações do João. Curta e comentem em outros vídeos também. Curta a nossa página do podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco no Facebook. Siga a gente no Instagram e acompanhe o nosso blog. Né? Então, e lembrando sempre também, né, que dia 22 de janeiro, né, sem ser neste sábado, né, no próximo vai acontecer o ato do Pinheirinhos, né, onde o Mesa de Debates, junto com mais 100
entidades, partidos, sindicatos, figuras públicas, estamos chamando um ato para relembrar dos 10 anos do massacre, né, da ocupação de São José dos Campos. São José dos Campos, né, que inclusive onde um mesa de debate se situa. Então, quem for da cidade compareça, quem não for, né, compartilhe, o ato nas redes sociais, importante também, para poder fortalecer essa luta e para impedir que novos pinheirinhos aconteçam. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Fui.